falamos em demanda, ou oferta também, nós vamos usar um conceito muito importante na economia, que é o conceito de elasticidade. O que é elasticidade? Vamos lembrar aí o que é um elástico. Um elástico, né? Ele é uma estrutura física que permite que a gente aumente e reduza o tamanho dele. Então, quando nós estamos falando de um elástico, nós estamos falando de um tipo de tecido que retorna à sua forma ou pode ser deformado. Então, você estica ele, ele fica maior ou menor. Então, a demanda e a oferta, elas também vão ter isso, que é essa elasticidade. É a possibilidade de se mudar as características da demanda e fazê-la voltar ao normal de acordo com o preço. Aí vejam bem, isso quer dizer que eu não tenho elástico que são elásticos mais firmes, ou elásticos que são mais frouxos. Acontece também com a demanda e com a oferta. Eu vou ter elasticidades distintas, dependendo do produto. Então, a elasticidade aqui na demanda, ela vai corresponder à medida de resposta da quantidade demandada a variações em seus determinantes. Então, todas as vezes que eu tiver uma variação no determinante da demanda, eu vou ter uma resposta em relação à quantidade. Então, eu vou ter bens que têm demanda inelástica e vou ter bens que têm demandas elásticas. Então, a elasticidade, preço da demanda, e aí a gente vai falar só do preço da demanda por enquanto, ela mede a resposta da quantidade demandada a variações no preço do próprio produto. Então, eu vou ter um bem que a demanda é elástica se a demanda dela variar conforme a variação no preço. Então, se eu vario o preço, a demanda varia, então eu tenho aquilo que a gente pode chamar de demanda elástica. Se eu vario o preço e eu não vario a demanda, quer dizer que esse produto tem uma demanda inelástica. Veja só, o preço da Ferrari, a demanda da Ferrari é inelástica. Por quê? Porque pode custar o preço que for. Quem compra uma Ferrari, ela compra pelo preço que for. Então, eu não vou deixar, se eu vendo 10 Ferraris no ano, ou a mais cara das Ferraris, eu vendo uma no ano, se aumentar o preço, eu não vou deixar de vender, porque a pessoa que compra a Ferrari, ela compra por aquela razão. Ao mesmo tempo, eu posso falar dos bens essenciais. A elasticidade e a inelasticidade vai depender também das características da essencialidade. Mas, por exemplo, a água. A água, ela vai ter um consumo até uma quantidade que é inelástico, independe do preço. Porque eu tenho que beber água. Então, eu vou pagar. O combustível, ele tem uma inelasticidade. Porque, veja bem, ou eu posso falar de uma elasticidade menor. Então, tem proporção entre elasticidade e inelasticidade. Por exemplo, se eu aumento o preço do combustível, dependendo do que eu fizer, eu não vou deixar de fazer. Eu vou ter que pagar o preço. É o caso do transporte, do valor do diesel para o transporte.
o caminhoneiro precisa pagar o diesel, vai aumentar o valor do frete. Então, eu tenho alguns cálculos que eu quero mostrar aqui para vocês. Professor, você vai cobrar os cálculos? Não, eu quero cobrar a ideia, eu não vou cobrar cálculo. Nem os gráficos em si, como uma pegadinha. Eu quero que vocês tenham uma noção do que a gente está falando aqui. Então, vejam bem. Quando eu estou falando do cálculo da elasticidade, eu vou ter uma demanda elástica se a elasticidade de preço da demanda é maior que 1. Aí eu quero mostrar esse gráfico aqui para vocês, o cálculo da elasticidade. Eu pego a variação da porcentagem da quantidade demandada e calculo pela variação percentual do preço. Se eu tenho uma variação percentual de preço idêntica à variação da demanda, o que eu tenho? Eu tenho uma demanda elástica. Ou seja, todas as vezes que eu mudar o preço, eu vou igualmente mudar a demanda. Se eu tenho uma elasticidade de preço da demanda menor que 1, isso significa que, por mais que eu mude o preço, eu não mudo a quantidade demandada de forma sensível. Se a demanda da elasticidade unitária ela é igual a 1, eu estou falando, então, que essa elasticidade, né, ela é perfeita. A gente pode falar que ela é perfeita. Então, quando eu pego aqui, ó, para a gente comparar, se eu tenho esse quadro horizontal, em que a demanda ela varia, mesmo com o preço igual, ela é totalmente elástica, ou seja, a demanda ela não se... a demanda ela varia toda hora, mesmo com o preço fechado. Então, eu tenho um preço aqui, R$10. Eu posso vender 1 unidade ou posso vender 100 unidades. Ela é elástica. O preço não muda a demanda. Se eu tenho... Desculpa, gente. O preço não varia, mas a demanda varia. Então, é totalmente elástico. Eu vou ter uma demanda elástica se a variação de preço, ela for maior, a variação da quantidade demandada for maior que o preço. Então, qualquer mudança no preço, eu tenho uma mudança grande na elasticidade. A elasticidade unitária quer dizer que a variação é igualmente proporcional. Na inelástica, quer dizer que a variação do preço vai mudar menos a quantidade demandada. E eu tenho a totalmente rígida, que eu sempre vou ter uma demanda só, independente do preço. Pessoal, peraí que tem uma aranha bem aqui no negócio. Olha só, uma aranha desceu aqui. Deixa eu afastar essa aranha. Acontece de tudo, né? Um home office. A aranha veio aqui, gente. Eu estou aqui, eu tenho um móvel aqui em cima. Ela veio aqui, assim, ela estava bem na frente da câmera, descendo aqui na teia. Aí eu fiquei meio receoso aqui, né? Porque a gente tem que ter o controle, mas vamos lá. Vou voltar aqui. Então, eu tenho essas variações. O que eu quero que você saiba? Ah, professor, eu quero que vocês entendam o seguinte. Quando eu estou falando da elasticidade da renda, da demanda, quando eu estou falando da elasticidade preço da demanda, eu estou querendo calcular o seguinte, quanto que a demanda varia conforme o preço. Se variar pouco,
eu tenho uma inelasticidade. Se variar muito, eu tenho uma elasticidade. Por que eu quero que vocês entendam isso? Porque, e aí aqui tem algumas interpretações, né? Quando a elasticidade de preço da demanda for igual a zero, é perfeitamente inelástico. A quantidade demandada de um produto não será afetada pela variação do seu preço. É isso que eu quero. Eu quero o seguinte, que vocês entendam. Quando a gente fala, isso aqui que é o importante para os fins do curso. Quando a elasticidade, preço da demanda, for igual a zero, ou a gente pode falar, quando a elasticidade, preço da demanda, for perfeitamente inelástico, quer dizer que a quantidade demandada de um produto não será afetada por variação do seu preço. O exemplo aqui é o sal. Por quê? É um bem essencial, ele não tem substituto e ele é mínimo no nosso gasto. Então, se o sal for 10 centavos, ou se for R$ 1, ou se for R$ 2, a gente vai comprar. Então, o preço não afeta a quantidade demandada. Já as curvas de demanda perfeitamente elásticas são caracterizadas por uma reta paralela ao eixo das quantidades, significando que qualquer que seja a variação do preço, a variação da quantidade demandada tende ao infinito. Então, eu tenho algo que é perfeitamente elástico. Eu tendo ao infinito. Não sei, independe das variações do preço. E aí eu vou ter essa situação aqui, ó. Vamos lá. Produto X e o produto Y. Qual é o produto mais elástico? Qual o produto mais elástico? O produto X, não é? Por quê? Porque conforme variou o preço, variou a quantidade demandada. O produto Y, a variação de preço resultou em uma variação na quantidade demandada do produto menor que a variação do preço. Ou seja, eu tenho um produto mais inelástico. Mais inelástico. Agora, eu vou ter um momento aqui, ó, que é um momento em que esses produtos encontram o equilíbrio, né? Em que a demanda e o preço é o mesmo, que é esse ponto que elas se encontram aqui. Mas vejam, um produto é mais elástico do que outro. Isso pode ter várias razões, como a gente já falou aqui. E quais são esses fatores? Bens necessários versus bens supérfluos. Em regra, os bens necessários têm demanda mais inelástica. Quanto mais necessário, menos a variação da demanda conforme o preço. Disponibilidade de produtos substitutos próximos. Quanto maior for o número de substitutos próximos do ponto de vista do consumidor, maior será a elasticidade. Então, veja bem. Carne de boi, carne de frango, ovo. Esses são produtos, carne de boi e carne de frango, que eles têm uma proximidade para o consumidor. Você pode até falar assim, regra geral, eu prefiro carne de boi. Mas na regra, você não liga de comer um frango. Então, você faz essa diferenciação. Por exemplo, disponibilidade de produtos substitutos próximos. A cerveja. Tem várias cervejas mais ou menos a mesma, que você topa beber. Roupa, né? Uma roupa, quanto mais produtos de marcas diferentes tiver, mais substituição. O horizonte temporal. Se eu olhar um espaço de tempo maior, maior será a elasticidade. Então, se eu pegar os pontos, levando em conta mais tempo, por quê? Porque a tendência é que, se você mudar o preço hoje, não muda a demanda. Mas, ao longo do tempo, as pessoas vão se ajustando à mudança de preço. A fração de renda do consumidor gasta com o produto. Quanto maior for a parcela da renda gasta com o produto, mais elástica será a demanda. Mais elástica será a demanda. É o caso, por exemplo, do aluguel. Se o aluguel é uma parte importante do meu gasto,
Se ele sobe muito, eu vou tender a me mudar mais. Se ele é uma parte baixa da minha renda, eu vou tender a tolerar mais o aumento. Elasticidade cruzada da demanda. Média magnitude em que as mudanças dos preços de um determinado bem afetam a procura por um outro bem qualquer. É o caso, se a gente pegar um gráfico dessa forma aqui, ó. Eu posso utilizar um gráfico muito parecido, que quer dizer o seguinte: eu vou ter uma variação positiva ou negativa no preço do produto A, isso pode implicar na variação positiva ou negativa na demanda do produto B. Você se lembra daquelas curvas que a gente colocou? Por isso que vai ter, ela pode ser que exista até um momento que elas encontrem. Vamos pegar aqui o caso do produto X e do produto Y. Vamos imaginar que uma aqui seja Heineken e outra aqui seja... Eu vou colocar duas mais parecidas, né? Tipo, Y. Eu gosto de falar cerveja, que é uma coisa que você fala cerveja, que o cara tá até desconectado ali, ó. Volta aqui na nossa aula, né? Então, vamos imaginar que seja uma Skol e uma Brahma. Aqui, se eu mudo o preço da Brahma, eu vou mudar a demanda do X, porque elas são cruzadas, né? Como são produtos substitutos, eu posso, na verdade, impactar a demanda de um outro produto se eu mudo o preço do produto A. Então, eu tenho aquele gráfico aqui também correlacionado, ó. Vamos lá. Isso aqui, ó. Vamos imaginar que isso aqui seja a Skol A e a Skol B. A Skol, quando eu não mudo o preço da Brahma, e a Skol B, quando eu mudo o preço da Brahma. Vou voltar aqui. Falamos aqui já, pronto. O bem complementar também, né? Nesse caso, uma variação positiva no preço do produto 1 será refletida em uma variação negativa na demanda do produto H. Então, se eu mudo o preço do pão, eu também mudo a demanda da manteiga. Então, aqui é a elasticidade do preço cruzado. A elasticidade do preço renda média, a magnitude em que mudanças na renda do agente afetam a procura do bem. Então, vamos lá. Bem normal. A demanda aumenta quando a renda do consumidor aumenta. Estou falando de um bem normal. O que é um bem normal? É um bem de qualidade normal. Uma Coca-Cola, uma Pepsi, um arroz tipo A, carne de primeira, frango. Agora, e o bem inferior? Um bem cuja demanda cai quando a renda aumenta. Então, o bem inferior, ele tem o efeito contrário. Conforme a renda aumenta, a demanda dele diminui. Então, a carne de segunda, um item falsificado, um CD falsificado, né? CD já é muito antigo, né? Mas uma bolsa falsificada, porque o bem é inferior. Então, isso muda a estrutura. O aumento no preço de um bem resultará em aumento do dispêndio do consumidor com esse bem, caso a demanda seja inelástica. Então, se a demanda é inelástica, se eu aumento o preço, eu gasto mais. Se a demanda é elástica, um aumento do preço vai resultar numa queda na quantidade demandada proporcionalmente maior. Então, o consumidor vai gastar menos. Vai gastar menos, não, desculpa. Vai gastar o mesmo tanto. Não vai impactar. E a receita da empresa? Um aumento no preço de um bem resultará em aumento da receita total da empresa quando a demanda desse produto for inelástica. Então, se eu vou vender o mesmo tanto e aumento o preço, a minha receita aumenta. Agora, se for elástica, se o preço aumenta, eu diminuo a minha venda.
Aí eu vou ter que discutir o seguinte, qual é o tamanho da elasticidade? Porque se eu posso ser que eu aumente o preço, diminua a quantidade demandada, mas eu continuo ganhando o mesmo tanto. Então, vamos imaginar o seguinte, eu sou advogado e tenho 5 clientes. Cada um me paga R$100. Ou seja, eu ganho R$500. Se eu aumento meu produto para R$500 e mantenho um cliente, eu mantenho a minha renda. Ela é elástica, só que eu mantenho a minha renda. Então, vai depender da quantidade da elasticidade, da proporcionalidade. O que lá, se um dia vocês forem estudar empreendedorismo, for estudar gestão privada, uma das coisas que tem que ser feitas é essa análise, porque às vezes você está trabalhando mais e poderia ganhar o mesmo tanto se você elevasse o seu preço. Isso vale para tributos também, gente. Se a gente pensar a elasticidade do pagamento do tributo, qual o valor que eu posso colocar o tributo, que mais pessoas vão pagar o tributo? E eu vou arrecadar mais. Isso aí tem até um nome, né? Tem um texto chama curva de Laffer. É um pouco, né, o estudo dessa elasticidade. Ô, Jamil, o exemplo que você deu do ônibus, por exemplo, que é uma concessão pública, então, independente de ter poucos passageiros, ele continua a ter que ofertar o ônibus para aquele lugar que tem poucos passageiros. Como é que fica a questão da elasticidade? Depende, olha só, qual que é o problema dele? Nós vamos ter que olhar qual o custo. Então, vamos ver aqui o ônibus. Vamos pensar assim. Vamos imaginar, eu já deixei aqui, só vou fazer um negócio aqui para a gente ir Porque aqui na finalizando. cidade, o preço de passagem é fixo, né? Às vezes em capitais, dependendo do bairro, tem uma variação, às vezes, de preço de passagem. Aqui, independente, né, da distância do bairro ao centro, o preço é o mesmo valor. O contrato da prefeitura com a empresa é ruim demais, as regras são uma tragédia. Mas, de fato, né, é um contrato feito e tem até uma ação na justiça contra, mas tem que aguardar, né? O contrato público é isso, né? É uma tragédia. Porque o ideal seria isso aí mesmo. Valores diferentes, valores por horário, né? Também, fala assim, ó, a tarifa, quando você pega um ônibus cheio, tinha que ser menor do que quando você pega um ônibus mais vazio, né? Ou alguma coisa assim. Mas isso é muito complexo. Mas veja a questão da sua pergunta. Vamos imaginar o seguinte: o custo eu vou colocar no chat aqui para a gente calcular isso. O custo do transporte é 100. O custo operacional do transporte. Custo operacional do transporte. Operacional do transporte. 100. A empresa tem 100 passageiros que pagam R$1,50. Então, ela tem um lucro de R$50. Vamos imaginar que o custo operacional do transporte suba para 150. E com 150, ela vai ter 70 passageiros. Se ela tiver 70 passageiros pagando R$1,50, ela vai ter, para ela manter a taxa de lucro dela, qual que é a taxa de lucro dela? 50%. 50%. Então, vamos imaginar o seguinte, para ela manter a taxa de lucro dela, se o custo foi 150, nem vamos colocar 50, vamos colocar aqui que vai dar R$200. Vamos colocar R$200 que vai ser o preço. Então, o lucro dela continua 50. Lucro 50. Se ela tiver 100 passageiros, continuar com 100 passageiros, ela vai ter que aumentar a passagem para 2. Só que se ela aumentar para 2, a gente vai ter que analisar o seguinte: o que vai ter impacto no número de passageiros, porque a pessoa vai resolver a pé, vai resolver de bicicleta. Aí nós vamos ter que saber o seguinte, Elisângela: cada caso é um caso. Por exemplo, se eu aumentar para 2, esse cara vai de Uber? Vai de táxi?
Agora, vamos imaginar que vai aumentar para R$6. Aí você fala assim, opa, aí mudou de figura. Porque uma coisa é aumentar de 1,50 para 2. Agora, se aumentar para 6, pode ser que compensa ir de Uber. Então, o que vai depender? Vai depender dos produtos substitutos. Vai depender dos produtos substitutos. Vai depender da renda do trabalhador, da porcentagem da renda do trabalhador que está comprometida com o transporte. Na verdade, não precisa nem de um valor ir vamos por exemplo, de 1 para 6 ou de 2 para 6. Eu vou dar um exemplo da minha funcionária. Quando ela precisa sair para algum lugar que ela tem que levar o filho ou mais alguém junto dela, ela pensa assim, o valor que eu vou pagar de ônibus, nós 2, nós 3, e o que eu vou pagar de Uber, compensa mais eu ir de Uber. Sim, mas olha só, eu não. Como é que você calcula a elasticidade? Você tem que olhar esses fatores. Se você me falar que a demanda do ônibus é inelástica, eu vou te falar que eu não sei, porque eu tenho que analisar o caso. Eu acho que em Valadares chegou num ponto que ela virou altamente elástica, porque está tão caro para o trabalhador que ele faz essas contas. Por exemplo, o morador da ilha. Quando eu morava na ilha, na casa da minha mãe, já quando a passagem era aquele outro valor, que eu estava sem carro, eu preferia ir a pé. Eu falei assim, vou gastar R$5, é só até ali, eu vou andando. Ou quando eu era estudante e tinha que ir de ônibus, eu fazia um cálculo seguinte, eu vou andar 1 quilômetro e vou usar esse dinheiro aqui para poder comprar um refrigerante, fazer um lanche. Então, eu ia a pé. Que é o caso, por exemplo, das pessoas que trabalham na ilha. O que elas fazem? O que eu vejo muito? Elas andando a pé. Ou de bicicleta. Então, depende. Mas eu te falo que hoje está mais elástico do que inelástico. Mas há 20 anos atrás era inelástico. Porque você não tinha outras opções. Mas eu acho que hoje é uma demanda elástica. Realmente, hoje muita gente tem moto. Moto, exatamente. Eu tenho um ponto de ônibus aqui em frente de casa, a quantidade de, nem sei se é Uber, mas carros particulares que param no ponto de ônibus oferecendo o transporte. Pois é. Mas é isso. Pessoal, alguma dúvida? Ok, pessoal, segunda-feira nós vamos falar da oferta, beleza? Obrigado pela atenção de todos. Qualquer coisa vai me avisando aí. E quem quiser já pode se retirar aí da nossa aula. Eu vou já fechar aqui, gente. Eu vou correr porque eu tô com um compromisso.